Fala, meu povo do YouTube, aqui do Opinião Esportiva, mais uma segunda-feira na área e chegamos ao programa 48. Não, 43, desculpa, eu tô muito na frente, né? 48. Programa 43, estamos quase chegando no programa. O ano tem 51 semanas, se eu não me engano. Estamos quase chegando a um ano de programa aqui, falta quase que um mês. Mas vamos falar que hoje tem muito esporte. A gente vai falar de NFL, NBA, NBB, Superliga de Vôlei, campeonatos nacionais na Europa, alguns estaduais no Brasil, e tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. Lembrando que o campeonato que você quer ver está aqui na descrição. Se não tiver na descrição, peça nos comentários que a gente fala na próxima semana. Vamos tentar encaixar aqui o campeonato que faltou. Então, se você não gosta de algum esporte específico, só pular. Temos aqui a minutagem na descrição com todos os temas abordados aqui no programa. Então, depois da vinheta, a gente vem para falar sobre eles. E vamos começar falando de Superliga Feminina de Vôlei. O Barueri ganhou por 3-0 do Fluminense, o Praia Clube por 3-0 do São Caetano, o Flamengo 3-0 do Maringá, o Flamengo que é treinado pelo Bernardinho, né, técnico da seleção brasileira masculina, Osasco 3-0 no Brasília, Bauru 3-0 no Pinheiros, Minas 3-2 no Blumenau. E a classificação da Superliga está a seguinte: Flamengo, Osasco, Minas, Praia Clube, Bauru e Barueri, Fluminense, Maringá e Pinheiros, Blumenau, Brasília e São Caetano. Já na masculina, os jogos foram os seguintes: São José ganhou por 3-2 do Joinville, Cruzeiro 3-0 no Blumenau, Guarulhos 3-0 no Café Vasconcelos, o SESI 3-0 na Academia do Vôlei, Suzano 3-0 no América Mineiro, Minas 3-2 no Vôlei Renata. O São José também venceu por 3-1 o América Mineiro, o Cruzeiro 3-1 o Academia do Vôlei, o Joinville 3-0 do Blumenau, o Café Vasconcelos 3-1 no Minas, o SESI 3-0 no Vôlei Renata e o Guarulhos 3-2 no Suzano. Por isso a classificação está a seguinte: São José, Cruzeiro, SESI, Guarulhos, Minas e Joinville, Suzano, Café Vasconcelos, Araquari e Vôlei Renata, Blumenau, Academia do Vôlei e América Mineiro. Basquete, agora NBB e NBA. NBB tivemos poucos jogos essa semana. Vasco venceu o Pato Basquete, Pinheiros venceu o São José, Bauru venceu o Unifacisa, Franca venceu o Basquete Cearense, Minas venceu o Brasília Basquete, Bauru venceu o Basquete Cearense, Corinthians venceu o Mogi, Caxias venceu o Botafogo, Minas venceu o Cerrado, o Botafogo, além de perder para o Caxias, perdeu para o União Corinthians, e o Vasco, além de ganhar do Pato, ganhou do Caxias. A classificação ficou a seguinte: Minas, Franca, Flamengo, Vasco, Paulistano, Bauru e Unifacisa, São José, Basquete Cearense e Pato Basquete, Corinthians, Pinheiros e São Paulo, União Corinthians, Caxias e Botafogo, Cerrado, Brasília e Mogi. NBA, começar com jogos da semana passada, segunda-feira, Knicks e Magic, né, estava acontecendo naquele momento, né, jogos de, para quem não lembra, foi segunda-feira, foi dia de Martin Luther King. Então, os Magic venceu o Knicks, Hawks venceu os Spurs, Wizards venceu os Warriors, Cavs, os Bulls, Heat, o Nets, Celtics, os Raptors e o Jazz, os Pacers. Só concluído o dia de Martin Luther King. Terça-feira, né, Lakers e Thunder venceu o Lakers, 76ers venceu dos Nuggets, Suns venceu os Kings. Quarta-feira, Clippers venceram o Thunder, Pistons perdeu para o Timberwolves, Hawks venceu o Magic, Celtics venceu os Spurs, Knicks venceu os Rockets, Cavs venceu os Bucks, Raptors venceu o Heat, Pelicans venceu os Hornets, Lakers venceu o Mavericks e o Jazz Warriors foi adiado. Os Warriors tiveram 2 jogos adiados essa semana. Portland venceu os Nets, Bulls venceu os Raptors, Knicks venceu os Wizards, Thunder venceu o Jazz. Pacers venceu os Kings, os Timberwolves venceram os Grizzlies, 76ers o Magic,
Hornets os Spurs, Nuggets os Celtics, Heat o Hawks, não, desculpa, o Hawks venceu o Heat, e o Suns venceu dos Pelicans. Aí os Portland venceu o Pacers, o Warriors e Mavericks, outro jogo adiado. Nets venceu os Lakers, Bucks venceu os Pistons, 76ers venceu os Hornets, Spurs os Wizards, Knicks os Raptors, Cavs venceram os Hawks, os Rockets venceram os Jazz, Bulls venceram os Grizzlies e o Thunder venceu os Timberwolves. Já no domingo, os Clippers venceram os Nets, Nuggets, Wizards, Magic, o Heat, Celtics, Rockets, Suns, os Pacers, Lakers e Portland. O jogo foi no domingo, mas para nós aqui no Brasil o jogo foi na segunda-feira, porque já tinha passado da meia-noite no horário de Brasília. Classificação da NBA. No leste estão indo para os playoffs. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e o Miami Heat. Indo para o play-in o Indiana Pacers, o Orlando Magic, o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks. Estão sendo eliminados o Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e o Detroit Pistons. Estão fazendo uma das piores temporadas da história da NBA. Já no lado oeste estão indo para os playoffs Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans e o Dallas Mavericks. Estão indo para o play-in o Phoenix Suns, o Sacramento Kings, o Los Angeles Lakers e o Utah Jazz. Estão sendo eliminados o Houston Rockets, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs. NFL, então, tá acabando a temporada, né? O Buffalo Bills eliminou o Pittsburgh Steelers e o Tampa Bay Buccaneers eliminou o Philadelphia Eagles. Esses jogos do dia de Martin Luther King. Após a derrota dos Eagles, o Jason Kelce anunciou a aposentadoria. E aí eu fiz um vídeo na quinta-feira em um post lá na rede vizinha, que parece que o YouTube não pode falar o nome das redes, mas tá aqui na descrição. Eu vou deixar aqui na descrição a rede, todas as redes do Opinião Esportiva, mas aqui no card, eu vou tentar deixar no card um vídeo que eu fiz sobre o Super Bowl, né, entre os irmãos Kelce no ano passado. Aí segue, já na semifinal de conferência, o Ravens eliminou os Texans, o 49ers eliminou os Packers, os Lions eliminaram os Buccaneers e os Chiefs eliminaram os Bills. Por isso as finais das conferências são: na Conferência Nacional, Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs, e na Conferência... Desculpa, tá misturado aqui. Está de um lado, né, Ravens e Chiefs, e do outro, San Francisco 49ers e o Detroit Lions. Podemos ter para o segundo ano seguido a final entre os dois melhores times, que esse ano, se não me engano, é Chiefs e o 49ers, né? Que é os times que passaram ali direto. Vamos falar de Fórmula 1, porque a McLaren apresentou o carro. Também lá na rede vizinha eu anunciei quando isso aconteceu. Anunciaram o McLaren 38 e a pintura me lembrou muito a que a McLaren usou entre o M26 e o MP411B. Se você nota, claramente não é a mesma pintura, né, entre o carro que o James Hunt e o Emerson Fittipaldi guiaram, para o carro que o Mika Hakkinen e o David Coulthard guiaram. Mas eu fui pesquisar para ver e não há um elo perdido ali. Basicamente, houve uma evolução gradual entre o modelo do M26, que foi o primeiro a usar a pintura da patrocinadora, até o último carro. Há uma evolução gradual até esse desenho. E note-se que o McLaren 38, né, o MCL 38, não usa o mesmo desenho, mas é um desenho que lembra muito. Você troca o laranja pelo branco e você troca o preto pelo... Desculpa. Você troca o vermelho pelo laranja e você troca o preto pelo branco. Se cria, né, uma cor muito semelhante às cores que utilizavam, né? É um carro marcante da McLaren, é a pintura que mais ficou, é um dos patrocinadores mais longos, né? Philip Morris, seu nome pode falar, e a McLaren, assim como a própria Philip Morris com a Ferrari, que tá dizem que está até hoje, né? A Mission Win Now é esse patrocinador. Então, subliminar, eu não me surpreenderia se anunciarem que a Philip Morris está patrocinando a McLaren de novo, mas a princípio é a British America, que é uma concorrente que patrocina,
Então, mas ficou muito... lembra, né? Um carro nostálgico, apesar de que eu gosto mais dos carros da outra patrocinadora, né? Que veio a partir de 97. Isso, os carros prata. Vamos falar dos campeonatos nacionais agora. A gringa, né? Os nacionais gringos. Aqui não tem como eu vou ter que... Opa! Aqui, assim. Vamos lá. O Burnham empatou com o Luton Town, Premier League, né, obviamente. Chelsea venceu o Fulham. O City venceu o Newcastle. O Everton e o Aston Villa 0-0. O Manchester United 2-2 no Tottenham Hotspurs. Arsenal 5, você não ouviu errado, 5-0 no Crystal Palace. Brentford 3-2 no Nottingham Forest. Sheffield e West Ham 2-2. Liverpool 4-0 no Bournemouth. E o Brighton e o Wolverhampton 0-0. A situação está a seguinte: indo para Champions, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Aston Villa. Indo para a Liga Europa, o Tottenham, e a Conference via outros meios. Aí se segue, né? West Ham, Brighton, Manchester United, Chelsea, Newcastle, Wolverhampton, Bournemouth, Fulham, Brentford, Crystal Palace, Nottingham Forest e o Everton. Estão sendo rebaixados o Luton Town, o Burnley e o Sheffield United. Campeonato holandês: Excelsior 3-0 no Heerenveen, NEC 1-0 no Twente, Heracles e Volendam 1-1, Azeizo 2-2, o Trash e o PSV 1-1, o Go Ahead Eagles 2-0 no Sparta Rotterdam, o Feyenoord 2-1 no Vitesse, Ajax 4-1 no RKC, o Almere voltou na Sittard. O jogo acontece no meio da semana. PSV lidera o campeonato seguido do Feyenoord, são os times que estão indo para a Champions de forma direta, e o Twente está indo para a pré-Champions. O AZ está indo para a pré-Liga Europa. Aí se segue Ajax, Go Ahead Eagles, NEC, Sparta Rotterdam, Excelsior, Zwolle, Relevan e Fortuna Sittard. Almere são os dois que não jogaram, né? O Trash e Heracles. O RKC está indo para o jogo contra o time terceiro colocado da Série B. E o Volendam e o Vitesse estão sendo rebaixados. Note que o Ajax começou a temporada lutando contra o rebaixamento e já no segundo turno já está brigando ali por uma vaga e ter calendário europeu, né? Liga de Portugal, o Braga venceu o Famalicão, Sporting 5-2 no Vizela, Benfica 2-0 no Boa Vista, Arouca 2-1 no Estoril, Farense 3-1 no Casa Pia, Porto 5, foi a rodada das goleadas, 5-0 na Moreirense, Gil Vicente 2-0 na Portimonense, Chaves e Rio Ave 0-0, Vitória de Guimarães 3-0 no Estrela Amadora. Classificação: Sporting indo para a Liga dos Campeões, Benfica indo para a Pré-Champions, o Porto indo para a Liga Europa e o Braga indo para a Conference. Se segue Vitória de Guimarães, Moreirense, Farense, Famalicão, Boa Vista, Gil Vicente, Casa Pia, Estrela Amadora, Portimonense, Estoril, Rio Ave indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, Vizela e Chaves sendo rebaixados. Bundesliga: Bochum venceu Stuttgart, Wolfsburg Heidenheim 1-1, Darmstadt e Eintracht Frankfurt 2-2, o Borussia Dortmund 4-0 no Köln, o Freiburg 3-2 no Hoffenheim, Leverkusen 3-2 no Leipzig, Werder Bremen 1-0 no em cima do Bayern de Munique, resultado muito bom para o Bayern Leverkusen, que nunca foi campeão da Bundesliga, e o Augsburg 2-1 no Borussia Mönchengladbach. O Bayer Leverkusen lidera, seguido do Bayern de Munique, Stuttgart e o Leipzig, indo para a Champions, Borussia Dortmund indo para a Liga Europa, e o Eintracht Frankfurt indo para a Pré-Conference. Se segue Freiburg, Hoffenheim, Heidenheim, Augsburg, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Bochum, Union Berlin. Man está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, Köln e Darmstadt estão sendo rebaixados. Campeonato italiano. A gente falou da Atalanta 5-0 na Frosinone, mas a Juventus foi 3-0 na Sassuolo no meio da semana. Não ficou o problema da semana passada. Mas essa semana tivemos Roma vencendo o Hellas Verona, Milan vencendo a Udinese, Frosinone e a Cagliari, Empoli e o Monza, Genoa a Salernitana e Juventus o Lecce. Muitos times não jogaram esta rodada 21, os demais, por isso que a tabela vai ficar um pouco bagunçada agora.
Se segue, né? Juventus, Internazionale com jogo a menos, Milan e Fiorentina, e a Atalanta está indo para a Liga Europa. Conference e outros meios. Aí vem Lazio, Bologna, Roma, Napoli, Torino, Genoa, Monza, Frosinone, Lecce, Sassuolo, Udinese e Cagliari. E o Mourinho foi demitido da Roma, tá? Aí a gente tem, sendo rebaixados, Hellas Verona, Empoli e Salernitana. La Liga, Alavés venceu o Cádiz, As Palmas venceu o Rayo Vallecano, Villarreal venceu empatou com Mallorca, Valência 1-0 no Bilbao, Sociedad 1-0 no Celta de Vigo, Osasuna 3-2 no Getafe, Real Madrid 3-2 no Almeria, com gol nos finais, no minuto 99 da partida. Isso dá muitos acréscimos. 54? 54. Barcelona 4-2 no Betis. Girona 5-1 no Sevilla, mantendo a liderança. Atlético de Madrid 1-0 no Granada. Classificação. Girona está sendo campeão da La Liga. Seguido, mas se não me engano, o Real Madrid tem um jogo a menos, tá? Mas segue. Indo para os Champions agora. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, porque a UEFA já soltou o comunicado que Girona e City, Manchester City, não podem participar da Champions ao mesmo tempo. Se presume que o grupo City vai escolher o time de Manchester, que tem mais investimento, o que jogaria o Girona para a Liga Europa. Tá? Real Sociedade para a Conference. Aí temos Valência, Las Palmas, Betis, Getafe, Osasuna, Alavés, Rayo Vallecano, Villarreal e Mallorca, Celta de Vigo e Sevilla. Estão sendo rebaixados o Cádiz, Granada e o Almeria. Vamos falar do futebol brasileiro agora? O vinha e veio, aparentemente, trocadilho bizonho que tá todo mundo fazendo nas redes sociais, mas ele vai voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, aparentemente, né? Tudo acertado. E há rumores de que o Douglas Costa tá vindo para o Brasil, mas eu já vi duas notícias, tá? Uma é no Cruzeiro e uma no Fluminense. Parece que hoje tá mais forte a notícia que o Douglas Costa vai representar, né, o time das Laranjeiras e atual campeão da Libertadores. O Campeonato Carioca daqui a pouco vai ficar forte, como o Tite falou. Acho que não no nível que ele falou. Mas pelo menos com dois times ali muito fortes para ser campeão, talvez. Mas vamos falar de estaduais. Por uma decisão editorial, a gente vai falar dos 4 principais estaduais: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que é onde estão os 12 grandes, mais Santa Catarina, que é onde eu moro, certo? Então, se você quer outro estadual, deixa aqui nos comentários que a partir das próximas semanas a gente vai trazendo mais estaduais para vocês. Mas vamos começar com o Gauchão. O Caxias venceu o Grêmio, São José venceu o São Luís, Juventude venceu o Santa Cruz, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas 0-0, Internacional 1-0 na Avenida, o Ipiranga 2-1 no Guarani. Estão indo para o mata-mata. Né? Ipiranga, Caxias, Inter, Juventude, São José, São Luís, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Guarani e Grêmio, e estão sendo rebaixados o Avenida e o Santa Cruz, mas é apenas uma única rodada. Já em Santa Catarina, o Criciúma, atual campeão, ganhou de 4-1 do Figueirense, Marcílio Dias 3-2 no Joinville, a Chapecoense 1-0 no Ercílio Luz, duelo dos 100 estádios, né, os times que estavam com problema no estádio no início do ano, Inter de Lages e Concórdia 0-0, Brusque 3-1 no Barra, Avaí 3-2 no Nação. O campeonato está o seguinte: Criciúma, Brusque, Avaí, Marcílio Dias, Chapecoense, Concórdia, Inter de Lages e Nação, Joinville, Ercílio Luz, Barra e Figueirense. Paulistão, Água Santa 1-0 no Bragantino, Santos 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo 3-1 no Santo André, Ponte Preta e Mirassol 1-1, São Bernardo 2-0 no Ituano, Novo Horizontino e Palmeiras 1-1, Corinthians 1-0 no Guarani, Portuguesa 3-2 no Inter de Limeira. E a classificação segue a seguinte: Grupo A, estão se classificando Portuguesa e Santos, sendo eliminados Santo André e Ituano. Grupo B, Água Santa e Palmeiras estão se classificando, Ponte Preta e Guarani sendo eliminados. Grupo C, Corinthians e Mirassol se classificando, Inter de Limeira e Bragantino eliminado. Grupo D, São Paulo e São Bernardo se classificando, Novo Horizontino e Botafogo eliminado. Lembrando que você enfrenta todo mundo que não está no seu grupo. Até hoje eu não entendi a lógica, mas é assim que funciona. Rio de Janeiro agora. O único que tivemos 2 rodadas. Portuguesa, da Ilha do Governador
1-0 no Bangu. Botafogo 1-0 no Madureira. Flamengo 4-0 no Audax. Esse é o Flamengo titular. Flamengo principal mesmo. Nova Iguaçu 2-1 no Sampaio Corrêa, que não é o Sampaio Corrêa lá, a Bolívia querida do Maranhão. Vasco 2-0 no Boa Vista e Fluminense e Volta Redonda 1-1. Vasco, se eu não me engano, estava com o time reserva também o Fluminense. Creio eu que também estava com reserva nesse jogo. Madureira 1-0 no Audax, Botafogo 2-0 no Bangu, Fluminense 2-1 na Portuguesa, Nova Iguaçu e Flamengo 1-1, o Flamengo já reserva, o Flamengo só usou os titulares na estreia, Boa Vista 3-2 no Volta Redonda e o Vasco 3-3 com o Sampaio Corrêa. O nome do Sampaio Corrêa traz más lembranças, né, para o time do Vasco. Acho que o Google botou o escudo errado, porque eu não, porque eles não têm o mesmo escudo, né, as duas versões do Sampaio Corrêa. Classificação: Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense estão indo para a semifinal da Taça Guanabara. Aí segue Nova Iguaçu, Portuguesa, Madureira, Boa Vista, Sampaio Corrêa, Volta Redonda, Bangu e o Audax está sendo rebaixado. Vamos falar de campeonato continental agora, né? Vamos falar da Copa das Nações Africanas, que faltou na semana passada. Eu fiquei tão indignado com a vitória do Messi que eu não trouxe a Copa das Nações Africanas. Então vai uma semana aí retroativa, né? A gente fala o que aconteceu semana passada. Costa do Marfim venceu por 2-0 a Guiné-Bissau, Nigéria e Guiné Equatorial 1-1, Egito e Moçambique 2-2, Cabo Verde venceu Gana por 2-1, Senegal, atual campeão, e a do Sadio Mané, né? 3-0 na Gâmbia. Camarões 1-1 com a Guiné. Argélia e Angola 1-1, Burkina Faso 1-0 na Mauritânia, Namíbia 1-0 na Tunísia, Mali 2-0 na África do Sul, Marrocos 3-0 na Tanzânia, Congo e Zâmbia 1-1. Guiné Equatorial 4-2 na Guiné-Bissau, clássico das Guinés, Nigéria 1-0 na Costa do Marfim, Egito e Gana 2-2, Cabo Verde 3-0 no Moçambique, Senegal 3-1 no Camarões, Guiné 1-0 na Gâmbia. Argélia e Burkina Faso 2-2, Angola 3-2 na Mauritânia, Tunísia e Mali 1-1, Marrocos e Congo 1-1, Zâmbia e Tanzânia 1-1, África do Sul 4-0 na Namíbia, Nigéria 1-0 na Guiné-Bissau, Guiné Equatorial 4-0 na Costa do Marfim, Moçambique e Gana 2-2, Cabo Verde e Egito 2-2. Dois grupos já terminaram, né? Guiné Equatorial e Nigéria se classificaram, Costa do Marfim espera os demais grupos. Cabo Verde e Egito se classificaram, Gana e Moçambique esperam os demais grupos. São 6 grupos, passam os 2 melhores de cada grupo, mais os 4, né? 6 vezes 2, 12, 12 mais 4, 16, né? Então a Costa do Marfim tem que esperar vai ficar à frente de pelo menos mais um, porque a frente de Gana já ficou, né? Por exemplo. Campeonato Asiático, Catar, atual campeão da Ásia, 3-0 no Líbano, Austrália 2-0 na Índia, China e Tajiquistão 0-0, Uzbequistão e Síria 0-0, Japão e Vietnã. O Japão venceu por 4-2 o Vietnã, Emirados Árabes 3-1 em Hong Kong, Irã 4-1 na Palestina. Se você sente falta de Israel, Israel joga pelo UEFA, né? Por conta justamente da guerra com a Palestina. Coreia do Sul 3-1 no Bahrein, Iraque 3-1 na Indonésia, Jordânia 4-0 na Malásia, Tailândia 2-0 no Kirguistão, Arábia Saudita 2-1 no Omã. Líbano e China 0-0, Catar 1-0 no Tajiquistão, Austrália 1-0 na Síria, Uzbequistão 3-0 na Índia, Palestina e Emirados Árabes 1-1, Iraque 2-1 no Japão. O Japão perdeu para o Iraque. Nossa, eu falei isso tão rápido que eu... Mas sim, o Japão perdeu para o Iraque. Zebraço aqui. Indonésia 1-0 no Vietnã, Irã 1-0 em Hong Kong, Jordânia e Coreia do Sul 2-2, Bahrein 1-0 na Malásia, Omã e Tailândia 0-0, Arábia Saudita e Kirguistão 2-0, Catar 1-0 na China e Tajiquistão 2-1 no Líbano. Gente, pelos placares desses jogos, tá meio monótono essa Copa da Ásia, né? Não tá dando muita vontade de ver, não. Talvez eu veja só a final para comentar aqui para vocês. Grupo A é o único que está terminado, com Catar e Tajiquistão classificado, a China espera o resultado e o Líbano ali já eliminado com certeza.
Para encerrar, o Haaland ganhou o prêmio de melhor do mundo da Globe Soccer Awards, que é a única que acertou até o momento. Deram o prêmio de melhor artilheiro para o Cristiano Ronaldo, melhor técnico para o Guardiola. Para quem não tá ligado o que é a Globo Soccer Awards, eu também nunca tinha ouvido falar neles antes. Foi um prêmio dado pela Federação de Esporte de. Não lembro agora se é Dubai ou Emirados Árabes. Porque quem não sabe, Dubai é uma cidade, né? Então, eu não lembro se era da cidade de Dubai ou do país dos Emirados Árabes. Mas era um prêmio que ninguém se importava. Mas como foi o único que premiou o Haaland, que é o que todo mundo tem noção de que é o melhor jogador da temporada, ele foi bem falado. Então é isso. Este foi o programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem. É isso. Agora vai ficar o tio Sam pedindo para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe o seu joinha e comente aqui, compartilhe com seus amigos. Vejo vocês na próxima e falou!